Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar aí no YouTube. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho bem interessante, né? A assinatura molecular do treinamento de alta intensidade no corpo humano. Basicamente, ele fala como que tanto o HIIT, né, High Intensity Training, como o CIT, Sprint Intensity Training, eh, promove alterações diferentes no tecido muscular, no tecido imune, no tecido cardíaco, e muitas vezes ele compara também com o treino de longa duração, né? E aí a ideia do trabalho é mostrar que cada um desses tipos de treino vai promover alterações mecânicas, hormonais, metabólicas, né? E aí, com essas alterações, na verdade, perturbações, né, metabólicas, mecânicas, neurais e hormonais. Então, cada um desses tipos, no final, vai induzir adaptações, vamos dizer assim, mais específicas em função da magnitude das perturbações, né, que ele tem nesse âmbito hormonal, metabólico, neural e mecânico, tá bom? Então, ela é interessante porque aí a gente entende, né, por que cada treino, apesar de muitas vezes é equalizado até o gasto calórico e tal, mas em função da forma que é feito, né, acaba tendo algumas alterações diferentes. E é isso que ele quer discutir para entender como é que esses tipos de treino, especificamente mais o HIIT aí, ele faz isso. Então ele começa, né, falando, então, por exemplo, ele vai falar que isso é interessante, o HIIT, porque ele deixou de ser uma coisa só para o atleta de elite, começou a ser também para reabilitação, para o condicionamento, para pessoas não atletas, né? E ele fala que isso acontece devido a perturbações metabólicas, a sobrecarga mecânica, a ativação neural e os ajustes hormonais, né? E que isso vai levar, tanto no músculo esquelético, no cardio e no sistema imune, a adaptações. Então ele fala assim, no músculo esquelético, uma coisa importante para a adaptação é a alta perturbação metabólica, tá? Aí ele fala no coração, o estresse hemodinâmico e as alterações no metabolismo do cálcio são os mais significantes. No sistema imune, ele fala que o estresse hemodinâmico, os hormônios, aquelas vesículas, né, exossomos, tem até um vídeo aí no canal, e disponibilidade de oxigênio, tá? Então, o HIIT vai ter adaptações diferentes também, conforme HIIT ou CIT, e diferentes do aeróbio de longo volume, que é esse verde aí, em função dessas alterações moleculares, ou seja, cada tecido vai ser mais sensível a um tipo de perturbação, tá? Então, aí ele passa a definir as zonas, né? Então ele fala aí, ó, conforme o VO2, essa zona 1 aí seria do High Volume Training, né, que seria o aeróbio, então 50 centímetros de VO2 máximo, né, principalmente predominantemente aeróbio. Aí ele fala que até o LT, o limiar de lactato 1, é claro que a zona 2 também boa parte dela aeróbia, mas aí ele fala que vai até ali a deflação da curva da fase máxima estável de lactato, e aí ele fala que tem as zonas 3, né, do HIIT, e a zona 4 do CIT, que a nomenclatura delas não é muito vamos dizer assim, não é muito predominante, porque outros lugares chamam de formas diferentes, mas ele deu essas denominações aí. E aí ele fala que, por exemplo, na zona 1, o pessoal treinaria de 1 a 6 horas, na zona 2 de 45 a 90 minutos, na zona 3, 2 a 5 minutos, né? E tem aquela questão também da taxa, como é que fala? Atividade descanso, geralmente essa taxa de atividade descanso é maior ou igual a 1, ou seja, você faz 1 para 1 ou 1 e mais que 1, né? 1 de trabalho, sei lá, para 2 de descanso. E aí a zona 4 do CIT seria geralmente atividades menos que 45 segundos e dá para dividir em dois, né? Aquele de 3 a 10 segundos, né? Ou que seria o sprint repetido e o sprint propriamente de treino de 30 a 45 segundos. E aí geralmente é que a densidade na relação de trabalho para descanso é menor que 1, geralmente, ou seja, você faz uma atividade em menos tempo de recuperação. E aí ele fala que hoje já tem um consenso, né, que quando você faz altos volumes e mais intensidade, você precisa fazer um treino polarizado. Ele discute, por exemplo, 70, 80% do treino para ter um efeito mais periférico, enquanto se você gastar 10 a 20% do seu treino com o treino de low volume, tanto de CIT e HIIT, você maximiza o coração. Ou seja, 70 a 80% do treino de verde aí, você potencializa numa priorização polarizada. Você priorizaria o periférico.
10 a 20% usando aí uma combinação do HIIT e o CIT, você maximizaria a alteração cardiovascular. Mas isso ele fala de modo geral, ele não começa a entrar no mecanismo. Aqui ele começa, né, a entrar no mecanismo, a primeira coisa que ele fala é que vamos dizer assim, a fisiologia molecular, ela passou de uma fase onde você tinha uma hipótese bem genérica, que era a hipótese da supercompensação, que todo mundo conhece, essa curva, tudo quanto é livro de treinamento tem, e você passou por uma hipótese da assinatura molecular. Né? Então, você passou da hipótese aí, vamos dizer assim, da genérica da supercompensação, passou para a hipótese da transdução de sinal, que ela é mais específica, tá? E aí ele começa a falar. Então, ele fala assim, por exemplo, né, que o HIIT e o CIT, eles exigem mais em termos energéticos, né? Então, eles levam a célula a um grau de necessidade energética maior, ou seja, aumenta muito a taxa de uso do ATP, então a taxa ATP-AMP se modifica, aumenta muito o ADP, aí você vai ativar a AMP quinase, né? A MPK, né? Então, essa MPK, que é uma quinase, que a gente sabe que modula lá o metabolismo celular, né? É considerado como, vamos dizer assim, um disparador importantíssimo da biogênese mitocondrial, né? Seria o Master Switch, Master Switch, né? Switch, faz não sei lá, o interruptor, faz a ligação aí, né, para a biogênese mitocondrial. E aí ele fala que enquanto o HIIT e o CIT, eles, em função desse maior uso energético, ativa o MPK, o treino contínuo de volume, ele é mais, vamos dizer assim, não tão de desgaste energético, mas ele modula muito mais a questão do cálcio. Então, o que vai sinalizar muito para ele é o fato do controle, né, da liberação de cálcio e a recapturação desse cálcio no retículo sarcoplasmático, né? Então ele fala as contrações submáximas durante esse tipo de treino constante da zona verde lá, acaba controlando o influxo de cálcio da via, e isso aí vai ativar a cálcio-camudulina, a quinase, né? Então, é que o HIIT-CIT teria uma ativação muito grande da MPK, enquanto que o de volume contínuo teria, né, alto volume, submassa, teria uma ativação muito grande da cálcio-camudulina. Mas ele fala que, olha que interessante, os dois acabam ativando a PGC1-alfa, que é esse master switch, né, switch, que eu tô meio abobado hoje, que é a ativa da biogênese mitocondrial, e ele fala, então, quer dizer, cada um gera adaptação via PGC1-alfa, mas através de mecanismos diferentes, e aí você vai ter cascatas um pouco diferentes que vão sinalizar isso, né? E aí ele fala também que esse aumento da MPK não é só questão de mitocondrial, tem a ver com a sensibilidade à insulina, músculo, né? E como ele também é controlado por adipocina, catecolamina e interleucina, ele tem outros papéis na saúde que não é só a questão de sensão de energia, sensor de energia, né? Então a ideia é, nessa hipótese da transdução de sinal, você o MPK, a calciocamodulina, a PGC1-alfa e todas as proteínas aí que seguem na cascata, elas vão ativar proteínas sensoriais que vão detectar os sinais do ambiente ou ao exercício, e aí vão gerar a transdução de sinais, que vão gerar ou transcrição, tradução de genes e síntese proteica, etc. Ou seja, adaptação, né? É a mesma coisa aí que propunha a hipótese de supercompensação, mas de uma forma muito mais, vamos dizer assim, específica, tá? E aí ele fala aqui, né? Então, o high volume training, né? O treino de alto volume, high intensity training e o CIT, sprint intensity training, né? São caracterizados por misturas específicas de estímulos e perturbações da homeostase. Então, aqui a gente falou mecânicas, neural, metabólica e hormonal, né? Que diferem em distribuição, duração, amplitude e frequência, por isso que cada um vai, né? E aí no músculo esquelético, que a gente falou, músculo esquelético, por exemplo, esse aqui, sendo feito numa atualização polarizada 70% a 80%, geraria uma adaptação periférica máxima. E o que está acontecendo ali, né? Importante para ele é uma perturbação do cálcio, como eu já tinha falado, né? Então, aqui, o estresse de cisalhamento, por exemplo, também, ó, estresse hemodinâmico, cálcio, oscilação do cálcio aqui, cálcio com modulina, né? Hipóxia, e aí você vai ter lá, ó, MAP, quinase, cálcio com modulina, cálcio neurina, tá? A MPK, conforme o tipo de treino que está sendo feito ali, né? PGC1-alfa, RIF, fator de hipóxia, e aí as consequências para o músculo esquelético são angiogênese, né? Tipo de fibra. Então ele discute aqui nesse trabalho
que conforme o treinamento vai afetar mais o tipo de fibra do tipo 1, tipo 2, como a gente sabe, e os mediadores vão mudar um pouco de fibra, biogênese mitocondrial, né? No coração, o que acontece, né? É importante que a gente falou, estresse de cisalhamento é importante, né? Isso vai gerar oscilação no cálcio, e aí lá vai fazer o quê? Mexer com cálcio camudolina, P3 quinase, a KT-mTOR, a cerca, que é a recaptação do cálcio, né? Trocador sódio-cálcio, ativação de células tronco, né? Stem cells, NO, micropartículas. Então, esses fatores aqui, no coração, vão estar atuando via estresse hemodinâmico, principalmente no músculo elétrico, fator hemodinâmico e cálcio, tá? E aí os sensores e as consequências. Vai mexer com a contratilidade do coração, função e estrutura endotelial, a síntese proteica, a autofagia, né? Stem cell, ativação. E o sistema imune, como é que ele vai mudar? Qual é o tipo de perturbação importante para ele? Hormonal, então a gente fala, tem uns vídeos aqui que a gente fala, né, da leucocitose, né, que acontece no exercício, que tem a ver com adrenalina, noradrenalina, cortisol. Então, os hormônios aqui, ele cita, ó, noradrenalina, cortisol, exossomos, com os RNAs de interferência. No sistema imune, a disponibilidade de oxigênio é importante, né? O estresse hemodinâmico, estresse de cisalhamento. Então, estresse de cisalhamento hemodinâmico, hormonal, perturbação do oxigênio. E aí, para o sistema imune, ele cita, por exemplo, né, as enzimas, né, catalase, glutationa peroxidase, a SOD, né, então succinato, a SOD, que mais? Algumas enzimas que não são conhecidas, né, e as consequências, né, o que isso vai ser? Vai ter uma resistência ao distúrbio redox, que é de radicais livres, e aqui ele fala uma coisa muito interessante do exercício, que é o quê? Vai regular marcadores de apoptose, como PD1, CD95, a anexina, marcador de migração. E aí ele fala que conforme o exercício, muitas vezes você vai fazer com que, por exemplo, células já velhas, células ativadas morram, enquanto que células mais novas são resistentes, né? E aí isso vai acabar fortalecendo a imunidade, melhorando. Reprogramação metabólica, ou seja, tem uma tabelinha aqui, ele mostra, então, se o perfil tiver inflamatório, vai ter um perfil anti-inflamatório. Então, as perturbações mecânicas, neurais, metabólicas e hormonais, conforme o tecido, vão ter impacto diferente, né? Então, para o coração, a questão hemodinâmica tem uma importância muito grande. Para o músculo, a questão metabólica e hemodinâmica. Para o sistema imune, a questão hormonal, hemodinâmica, a disponibilidade de oxigênio. Então, fazendo os mesmos exercícios e causando perturbações da homeostase, esses tipos de treinamento, né, conforme essas combinações aí que está falando de duração, amplitude e frequência, acabam promovendo adaptações diferentes, né? Então, vai promovendo adaptações diferentes em função disso. Então, por isso que a ideia da assinatura molecular, né? É bem interessante. Então, aqui é só para mostrar alguns trabalhos e, né, de intervalado e tal, e sistema imune. E o que ele mostra de sistema imune, por exemplo? Ele mostra que, né, mexe com células da imunidade inata, por exemplo, né, neutrófilos, monócitos, que é a versão circulante do macrófago, e aqui os marcadores de cada um, né, clássico, intermediário, não clássico, linfócito da imunidade adquirida, mas uma coisa que ele mostra bem interessante é, por exemplo, aqui, como é que ele fala que estariam essa reprogramação que eu falei aqui, seria, por exemplo, um efeito anti-inflamatório. Porque ele mostra aqui na tabela, por exemplo, os marcadores, os receptores, né, receptor de patógeno, que ele fala aqui, né, ó, padrão de reconhecimento, receptores de reconhecimento de padrão, tá? Esses PRR aqui. Então, os Toll-like receptor, né? 2, o 4. Então, ele vai mostrando que conforme aqui o tipo de célula que eles marcaram e o que está acontecendo com os Toll-like receptors, que são os receptores que eles usam para reconhecer LPS, RNA, DNA viral e uma série de outras substâncias, né? Então, você vê que em vários contextos, por exemplo, diminui Toll-like receptor 2, Toll-like receptor 4. Então, mostrando que aqui, né, quando essas mudanças são analisadas após uma hora de exercício, imediatamente após e uma hora após o exercício
por exemplo, o HIIT, nesses protocolos aqui, está alterando aqui a capacidade de reconhecimento dessas células, né? Então, esses receptores aqui, por exemplo, são muito importantes para células inatas, por exemplo, neutrófilo, macrófago, monócito, reconhecer invasores, né? Então, se isso aqui está muito ativado, você pode estar mais inflamado. Então, quando o exercício dessensibiliza um pouco isso, você fica menos, vamos dizer assim, é como se você precisasse de mais estímulo para reconhecer, então você não está tão inflamado, tá? Então, basicamente, a ideia do trabalho, né, é essa, e ele fala aqui dos principais achados da televisão, né? Qualquer, né, todo exercício realizado, né, tem uma mistura específica de estímulos e vai resultar em perturbação homeostática, como ele fala que a gente viu, né? Então, a atividade da MP quinase, né, e o PGC, a expressão do PGC1-alfa aumenta em resposta à demanda energética ou intensidade de exercício, respectivamente. Ou seja, por isso que ele fala lá que exercícios como o HIIT e o CIT atua para ativar a MPK justamente via aquelas perturbações do ATP, do ADP, da relação ATP a MP, né? Então a célula percebe que precisa, que está tendo uma demanda energética muito grande, ativa aí o MPK funcionando como sensor energético, né? Aí ele fala, embora eu não tenha falado isso, ele cita, que eu comentei, né? O recrutamento aumentado de fibras de tipo 2, como resultado da maior intensidade de exercício, tem, por exemplo, o princípio do tamanho de Hahnemann, que fala, né? Pode ser uma das razões porque o MPK e a calcicoamidolina 2 são mais ativadas após o HIIT e o CIT, tá? Então, isso no caso da fibra do tipo 2, tá? O HIIT induz adaptações metabólicas e mecânicas distintas, bem como perturbações hormonais e neurais, resultando em adaptações funcionais e estruturais, né, no coração e nos vasos. Então, sempre tem essa discussão assim, qual que eu vou fazer, né? Contínuo, HIIT, CIT. Se a gente for ver que cada blend, que ele chama, cada combinação vai fazendo adaptações específicas, ou muitas vezes o mesmo tipo de adaptação, mas em maior magnitude, a gente vai ter que fazer todos eles, né? Tá? Aí ele fala, né? Diferentes sensores locais e sistêmicos, sensores e mediadores locais e sistêmicos estão envolvidos, né? Na modulação celular, subcelular e extracelular do coração e dos vasos. Sinais moleculares e respostas celulares que se seguem ao HIIT são largamente desconhecidas em componentes da imunidade adaptativa e inata. Então ele fala, né, cita aqueles poucos trabalhos ali nos Toll-like receptor, que nem mostrei o 2 e o 4, mas de modo geral, ainda perto do que se sabe do músculo, das vias de sinalização no músculo e das vias de sinalização no coração, ainda tem menos estudos em relação aos efeitos desse tipo de treinamento, desses protocolos de exercício, né, ou treinamentos que são feitos com esses exercícios, sobre as adaptações imunes, tá? Então precisa de mais estudos, né? E aí ele fala a principal questão a ser respondida, como o HIIT, né, agudo, induz mudanças no panorama, na paisagem molecular das células imunes, né? E com isso vai afetar o seu fenótipo e a sua funcionalidade a longo prazo. Então, você tem muitas e muitas células que têm imune, por isso que ele falou no item anterior, olha, ainda é desconhecido. E como, então, o HIIT, né, ele vai nesses diferentes tipos de célula. Então, você tem lá neutrófilo, monócito, macrófago, célula dendrítica, célula NK, linfócito inato, tem linfócito B, T, subtipos de B. Tudo isso precisa ser ainda explorado para a gente entender melhor os efeitos desses protocolos aí de treinamento. Tá? Mas é legal porque ele já começa a traçar e diferenciar esse exercício, né? Então ele não está fazendo aquela briga, qual que é melhor, não. Ele está fazendo um mapa aí, uma ideia de traçar aqui as adaptações em cada tecido, mostrando que elas são diferentes em função dessas coisas, nessa distribuição, esse blend que ele fala, né? Que a duração, a amplitude, a frequência, a intensidade vão acabar resultando em combinações diferentes de estresse mecânico, de perturbação mecânica, neural, metabólica e hormonal. E com isso, a gente termina o vídeo, tá? Então é interessante aí, né? Um trabalho sobre para mostrar para a gente que a gente saiu daquele perfil, né, de supercompensação, tá? Continua acontecendo a mesma coisa, né, a adaptação que se propõe, mas agora a gente está começando a ver que as adaptações são tecidos específicas, né, em função de diferentes tipos de exercício
e dos fatores moleculares que eles ativam. Tá ok? Então é isso, gente. Deixe seu like aí se gostou. Se não gostou, também deixa, porque é um trabalho lascado fazer esses vídeos, né? Ficar lendo essas coisas, escolher o que vai falar. Deixe seu like, chame seus amiguinhos aí para vir para o canal Falando Francamente com K, que é mais fácil de achar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!